Olá marombas, aqui é o Marcos e hoje vamos explorar como expandir, alargar suas costas. Se você é uma daquelas pessoas que ao treinar bíceps realmente acredita que está trabalhando costa, este vídeo é especialmente para você. Neste conteúdo você vai descobrir qual a barra mais eficaz para o seu treino e alargar suas costas, a carga ideal que você deve utilizar, além de repetições e séries, amplitude e a pegada mais apropriada, dicas e truques valiosos para realmente você alargar suas costas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo interagir. Então já vemos aí um pulo em frente, pegada aberta. É o que realmente dá ênfase aí na parte de expansão das costas, né? Largura das costas. No princípio a gente vê uma execução perfeita, mas como a ciência está em tudo, vamos ver o que a biomecânica diz, como pode ser melhorado esse exercício aí que aparentemente é perfeito. E está sendo executado de forma perfeita. Vamos acompanhar. Então, aí a gente vê, até fica meio estranho, né? Você vê a barra mais comum e usada aí, a barra tradicional usada para você fazer exercício de expansão das costas, que é a barra larga, e você já vê um X aí indicando que está errado. Até fica estranho, né? Você vê um X em cima dessa barra aí, né? Mas como a gente tem aí a biomecânica aí, e a ciência, que está praticamente em tudo e ajudando a aprimorar os exercícios, vamos continuar vendo o vídeo e ver o que ela diz em cima do exercício feito como foi mostrado aí no início. Vamos continuar. O que você percebe, segundo a orientação da ciência e da biomecânica? Esse seria o movimento mais adequado para você atingir a largura das costas. Então se percebe que já vemos aí questão da pegada, né? E esta aí é a barra mais indicada. Vamos ver um pouco aí do movimento. E aqui, para a gente não ficar muito fora, o que acontece? Muitas vezes na academia que você está treinando, não tem o número adequado de barras, principalmente esse tipo de barra com essa melhoria já acompanhando aí com a tecnologia, né, e a ciência aí da biomecânica. Você vai ter uma ou duas barras e dificilmente você vai conseguir pegar as barras mais modernas na academia. Você pode fazer a mesma indicação que está sendo feita aí pela biomecânica, com a mesma barra larga do início do exercício, só que você vai mudar a pegada. Então vamos acompanhar, que essa foi a indicação aí como uma sugestão para quem não tem aquele tipo de barra indicado aí pela biomecânica. Então vamos continuar. A pegada invertida aí vai trazer o mesmo resultado. Está mostrando a execução do exercício, né? Que você puxa o cotovelo até a tua linha de cintura. Então fica até fácil da gente entender, né? Onde você consegue atingir realmente as costas, né? Estica bem os braços, né? Aí aqui já vamos aí com uma dica muito importante para você. Então fica no vídeo aí. Mais uma vez aí, ó. Ele faz um alongamento completo dos braços. Tá vendo? Então essa é uma dica importante, que a gente fica em cima aí da biomecânica e acompanhando a evolução aí com a ciência aí. Você tem que estender teu braço ao máximo e depois retornar com ele. Aí sim você realmente vai ter uma eficácia completa em cima do músculo alvo, que o músculo alvo em questão aqui é as costas. Se você não fizer isso, você tira o alvo das costas e vai fazer uma ativação muito grande de bíceps em cima aí do treino de costa, porque normalmente é o músculo mais forte que toma a frente numa puxada, né? Vamos ver aí o que está dizendo aí no desenho aí. Aí mais uma indicação aí de como você pode. Você viu que ele ia fazer uma remada baixa, né? Ele está substituindo para fazer uma remada com a barra larga. Está mostrando aí de que forma você pode fazer a melhor inclinação. E nesse caso aqui já tem uma observação importante. Você vê que a barra, a pegada você tem que fazer na abertura dos teus ombros, tá vendo? Um pouco a mais que o teu ombro.
Ó, o alongamento que você viu lá que é muito importante. Uma outra opção aí, tá vendo? Do exercício. Mais uma vez aí, ó, vamos acompanhar. Olha como é que ele faz, como é que ele alonga, né? Ele solta os omoplata. Olha como é que as costas abrem bem. Puxa, esse é o movimento correto. Isso aí é a biomecânica ajudando aí a melhorar, né, o teu treino, e você acaba não percebendo. Você executando exercício rotineiramente, você acaba não percebendo essas correções, né? E eu vou dar mais um exemplo aqui de um exercício unilateral para as costas. É um exercício aí de densidade, né? De miolo de costas. E é importante você fazer esse tipo de exercício pelo fato de ele ser unilateral. Ele vai sempre equilibrar se você tem diferença nas costas, tá? Então é importante. Mas vamos ver o que a biomecânica pode melhorar em cima desse exercício. Esse aí ele tá vendo que ele está fazendo no banco reto, banco horizontal, né? Agora vamos lá. Você já percebe aí que ele está no banco inclinado, né? Olha, ele está fazendo a regulagem. E vamos ver qual a importância disso, ó. Tá fazendo o ajuste dos pés, a correção. Ó, você já percebe? Vamos deixar ele subir primeiro. Ó como que ele ganha amplitude aí nesse movimento, ó. Aí, deixa eu parar aqui um pouquinho aqui, ó. Olha aqui o exemplo correto que está em verde, o exemplo que está em vermelho. Em vermelho você está ativando o teu bíceps. Tá vendo como que é importante? Ó, o cotovelo, quem está puxando o peso é o cotovelo, no que está sendo correto aí, que está com alinhamento de verde. E o que está de vermelho, a ativação principal está em cima do bíceps. Por isso que muitas vezes você não desenvolve, com certeza você não consegue desenvolver as suas costas, justamente por isso. Quem está ativando mais aí é o bíceps. Então as costas é um músculo diferenciado, é um músculo grande e trabalhado muitas vezes de forma errada, né? Tem pessoas que trabalham com cargas em cima desse, mas já está bem evoluído em costas, já tem aptidão para costas. Mas se é o teu caso, você não tem aptidão para as costas, está com as costas que quer fazer expansão de costa, melhorar também miolo de costa, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar a amplitude. Você melhorar a amplitude e corrigir o movimento. Olha lá. Ele puxa o cotovelo. Agora o correto, ó, o cotovelo na linha de cintura. Olha quem vem, o cotovelo. Tá vendo? Olha como você ganha amplitude fazendo com o banco inclinado, tá vendo? Porque no banco reto, ele é um limitador. Então você não consegue fazer o alongamento total, no caso ali que era o serrote ali, né? Aí aqui, já vamos aí com uma dica muito importante para você. Você pode fazer 2 exercícios para expansão, largura de costas e um para densidade. Excelente! Isso em questão para quem está com essa deficiência em costa. 3 exercícios, só que aqui é a grande questão. Você vai fazer entre 10 séries, de 10 a 14 repetições entre eles. Então isso é muito importante. Dar os intervalos de descanso entre as séries, né? Ok. E você vai perceber que você realmente vai melhorar muito em costa. É sempre importante, né, a gente acompanhar também a evolução das coisas, né? Se a gente pega aí o exercício que foi demonstrado aí do início, a execução estava perfeita. Mas você vê que a ciência vem, a biomecânica vem, você podendo melhorar o exercício. E principalmente para você, que está com a deficiência aí em ganhar expansão de costa, largura e também até melhorar a densidade. Coloque 2 exercícios para expansão de costa, abrir suas costas, e um para miolo de costa, ou seja, para fazer a densidade. Você vai se surpreender aí, se você bater esse treino aí 90 dias, as tuas costas já vai começar a abrir. Vai demorar um pouco aí para você ganhar aquele famoso V nas costas, né, que é o desejável aí para quem faz o treino de costa, mas já é um começo aí para você que tem uma deficiência em costas. E agora vamos aí a um truque para você aí. Vou deixar uma dica aí, uma dica top. Independente de pegada que você faça, independente de barra que você use, seja halter, o que é mais importante no treino de costa é que você puxe o peso com o cotovelo. Você tem que se imaginar puxando o peso com o cotovelo. Quando você não faz isso, quem vai entrar ativando vai ser o bíceps. Então, porque o bíceps ele vai tomar a frente do exercício de costa. Então essa é uma dica, super dica que eu estou dando aqui. Imagine que você, vamos supor, está fazendo a pegada
você está na barra. Então ao invés de você imaginar que a tua mão esteja puxando, você puxe com o cotovelo. E o cotovelo vai vir rente ao corpo, na tua linha de cintura. Perfeito. Essa é uma dica aí, talvez a dica das dicas aí em cima para um treino de costa e para você tirar a ativação. O bíceps vai ser ativado, mas você tem que fazer com que ele fique muito distante da ativação do teu treino de costa. Essa é a questão de você ter uma deficiência muito grande, é para não entender. Talvez é só feito algumas correções aí no teu treino, você vai ter um grande ganho e vai começar a abrir tuas costas. Volta o vídeo, vê novamente, vê onde está entrando as dicas aí da biomecânica, principalmente onde você tá marcado aí com a linha verde, com a linha vermelha, onde que está ativando o movimento, a amplitude. Para você realmente conseguir abrir tuas costas, você tem que entender como que funciona um trabalho adequado para as costas, senão isso não vai acontecer. Senão você vai trabalhar muito bíceps em detrimento aí do teu dorsal, né? E vamos a mais uma dica aí, que hoje é o dia das dicas aí, especialmente deixando essa dica para quem tem deficiência em costas e tem muita dificuldade, né, em de repente fazer barra fixa. Com esses 3 exercícios que eu estou dizendo, 2 para você fazer largura de costa, expandir tuas costas, e 1 de miolo de costa, para você que tem essa deficiência excelente, obedecendo lá, você vai baixar a carga, aumentar tuas séries e aumentar tuas repetições. Aí vamos lá. Com isso, o que você vai fazer também, que é um dos itens principais aí no treinamento de costa, é amplitude. Então você tem que estender teu braço ao máximo, deixar seus ombros, estender teus ombros para cima, que é o posterior de ombro, né? Que é o omoplata, né? Então você vai alongar ao máximo e aí sim puxar os cotovelos. Lembre que você está puxando o peso com os cotovelos. Essa é uma dica aí, super dica, que eu já falei anteriormente aí. Você não pode fica atento a essa dica, que essa dica é uma das dicas mais importantes aí para quem faz treino de costa. E muitas vezes a gente está fazendo um exercício, que nem a gente vê aqui, né? Uma execução perfeita. E você pensa assim, não tem o que melhorar, né? E sempre tem o que melhorar, né? Então, como base aí, você viu os exemplos aí. É só você seguir, não tem muito segredo, né? Tem umas dicas muito importantes que eu deixei nesse vídeo. Segue elas que você realmente vai ter uma abertura de costas. Eu até escolhi esse vídeo de costa para deixar bastante dica. São dicas aí que acabam passando desapercebido. A pessoa acaba passando, só quem você faz um treino aí com personal, que às vezes ele nem vai te explicar exatamente por que você está fazendo daquela forma. É como se fosse um segredo dele, né? Uma técnica que tem que ser passada para frente, acaba não sendo passada, e apenas uma dica, uma correção, você tem um melhor desenvolvimento e abertura das tuas costas. Então, mais uma dica. Você está fazendo o teu exercício de costa, então está lá, 14 repetições, você vai puxar, tá fadigando, o que vai acontecer? Quando fadigar, aí que tá a dica, vamos lá, você não para. Então você vai fazer, da onde parou, você continua, você vai fazer um meio movimento, até novamente você acabar a tua total energia. Lembrando, você vai fazer um meio movimento, depois que você fez as 14 repetições lá que você já fadigou. Você faz algumas meias repetições a mais, perfeito. Você vai fadigar suas costas ao máximo, até porque você vai fazer 3 exercícios que eu estou dando como base aí, para quem tem uma deficiência em costas, né? Que fique bem claro aí, né? Então é isso aí sobre costas. Aproveite bem as dicas para você melhorar aí a questão de deficiência na expansão das tuas costas, que com certeza com essas dicas que eu deixei no vídeo de hoje, você vai melhorar muito aí, não só o teu treino de costa, vai melhorar a pegada, a amplitude do movimento, que é o mais importante aí no treino de costa. E lembrando, reforçando aí, lembre que você está puxando o peso com os cotovelos, não com os braços, que aí você vai dar um foco maior para o músculo em questão, que é o seu dorsal. E se você quer entender um pouco mais sobre técnica de execução de exercícios, acompanhe esses 2 vídeos aqui.